Hoje é um culto especial, né? Isso já foi falado, mas não tem como a gente não ficar emotivo, né? Porque a gente acaba fazendo uma retrospectiva daquilo que Deus fez na nossa vida no decorrer deste ano. E antes de eu começar a mensagem, eu queria dar um testemunho do que vocês já conhecem, da minha história, da minha cirurgia. E eu vivi muitas coisas neste ano. Meditar nessa palavra não foi fácil, porque as minhas emoções ficaram afloradas o tempo todo. Eu vivi momentos muito difíceis emocionalmente e fisicamente esse ano. E o vídeo ele é muito interessante, tudo aquilo que falou, porque às vezes nós só damos valor àquilo que nós temos quando nós estamos numa situação muito difícil. E eu sei o que é estar numa situação, obrigada. Estar numa situação muito difícil. Mas em todo tempo, Deus esteve comigo. Em todo tempo, eu tive uma família que esteve do meu lado, eu tive uma igreja que orou por mim, irmãos que mandavam mensagem, que se preocupavam. E eu queria citar algumas situações aqui, poucas situações. É claro que eu não tenho como falar de todo mundo, mas situações que mexeram muito comigo. A Carol foi uma pessoa que me deu uma palavra da parte de Deus. Eu estava muito nervosa com relação às questões físicas. Eu sentei para conversar com ela e ela me deu uma palavra da parte de Deus. E aquela palavra que a Carol me deu me trouxe um pouco de esperança e me tirou um pouco do medo. O medo continuou, mas me tirou um pouco do medo. Quando eu precisei colocar a muleta pela primeira vez, antes de buscar a muleta, eu sentei na escada da minha casa e chorei do lado do meu cachorro. Só ele que viu chorando. Eu detesto chorar em público, mas o cachorro viu. E eu lamentei diante de Deus. Eu falei: Deus, mas por que comigo? Porque é assim que a gente faz. Por que comigo? Quer dizer, com o outro pode, né? Mas comigo não. E aí nós fomos buscar a muleta. E aí eu falei com o meu marido, falei: eu não vou mais à igreja. Eu não vou chegar na igreja nessas condições. Aí no domingo a Simone mandou uma mensagem para mim. Lembra, Simone? Vai na igreja hoje, pastora? Eu falei: ah, não vou não. Eu tô de muleta. Ah, mas você vai ficar muito chique. Uma mulher grande, elegante de muleta. Aí eu pensei, pode até ser mentira, mas eu vou na igreja depois de uma palavra dessa. E as coisas foram se sucedendo. Eu tive visita de irmãos e oração de irmãos. E o último, muito forte que aconteceu na minha vida, depois de 21 dias eu tive que retornar ao médico. E eu ainda não tinha andado no carro da Jaceli, né? Então eu fui no meu mesmo, que era muito baixinho. Só que eu não conseguia entrar no carro. E aí meu marido me segurou, firme. E ele disse assim para mim: eu estou aqui, vai dar tudo certo. E o que a gente observa, irmãos, é que Deus sempre coloca alguém para cuidar de você. E eu consegui chegar no médico, deitada no carro igual uma maca. Mas eu consegui chegar. Primeiro dia que eu retornei à igreja, arrumaram ali atrás para mim, pastor Fábio pegou a cadeira lá do gabinete. Eu sentei lá toda confortável. Então o tempo todo Deus foi cuidando, foi acalentando, foi trazendo tranquilidade. E hoje eu consigo falar sobre isso. E para terminar esse testemunho, sábado, eu preguei lá na Granja Esmeralda. Não sei se os irmãos conhecem. A acessibilidade de lá é péssima. Se alguém gosta de lá, me perdoe, mas eu estou falando como alguém que precisou usar muleta. Quando eu entrei naquele lugar, eu tive uma sensação que eu não soube explicar o que estava acontecendo. Mas eu entrei, precisei ir ao banheiro, o banheiro estava lá em cima, o banheiro de baixo não estava legal. Quando eu comecei a subir, eu lembrei que a última vez que eu tinha estado ali foi num casamento e eu estava de muleta. Irmãos, a muleta para mim foi algo muito pesado. Só eu sei o que era andar de muleta. Só eu sei. Ou mais alguém que tenha andado de muleta na vida. Mas quando eu comecei a subir aquele morro, eu fui glorificando a Deus. E eu fui falando com Deus que a gente não sabe o nosso futuro. Eu falo que a Bíblia tem spoiler, a vida da gente não tem. Quando na minha vida eu imaginar que Deus vai me levar de novo naquele lugar aonde eu me senti envergonhada, aonde eu me senti inferiorizada, para pregar para as pessoas e poder caminhar livremente sem a ajuda de ninguém. Então eu não sei o que você está vivendo hoje.
Não sei mesmo. Mas eu sei do Deus que você serve. Eu sei do Deus que eu sirvo. Irmãos, confie. Tem coisas que a gente não consegue enxergar amanhã, que a gente não consegue enxergar até o final do ano. Mas se eu creio nesse Deus, Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. E a gente pode dar testemunho disso. Amém, queridos? E Elaine estava na revelação. Nós vamos ler o Salmo 116, a partir do verso 12. Não combinamos, hein, Elaine? A palavra de Deus nos diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Verso 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia! Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, nós te louvamos porque nós podemos declarar Ebenezer. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem preservado as nossas vidas. Ó Deus, e que nesta noite nós possamos alcançar aquilo que é da eternidade para as nossas vidas. Que a Tua palavra possa nos encher, possa nos alimentar e possa, ó Deus, fluir em nós aquilo que é o Teu querer. Ó Pai, nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, o Salmo 116, ele é um salmo muito lindo. Aliás, os salmos de uma maneira geral são muito importantes, muito interessantes. Mas a gente vê uma divisão no Salmo 116, que do verso 1 até o 11, o salmista vem falando daquilo que Deus fez na vida dele. Ele vem justificando o amor, a gratidão, o louvor dele a Deus. Mas a partir do 12, o salmista começa a se preocupar como que ele vai render essa ação de graça. Como que ele vai demonstrar isso para Deus. Os teólogos, alguns dizem que esse salmo foi escrito por Davi, outros dizem que foi escrito por Ezequias. Se foi por Ezequias, a história bate muito bem, porque Ezequias teve um momento da vida dele, lá com 39 anos, que ele teve duas grandes lutas muito grandes mesmo. Uma, o império da Assíria já tinha tomado Israel, já tinha levado as 10 tribos, e estava em volta de Jerusalém, sitiando Jerusalém. E ele ora a Deus ali, e Deus envia um anjo, e mata, se eu não me engano, 180 mil soldados assírios. E aí é uma grande vitória. E a outra dificuldade na vida de Ezequias, é que Ezequias adoece. E o profeta Isaías chega diante dele. A gente vai ver isso lá em Isaías 38, e diz para ele, ó, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele ora a Deus, e ele fala com Deus, e o profeta retorna, e diz para ele, ó, o Senhor vai te dar mais anos de vida. E muitas coisas acontecem na história de Ezequias. Mas se Ezequias tiver escrito isso, faz sentido. Porque ele é um salmo que ele começa falando das amarguras, das tristezas, das angústias que acontecem dentro de nós. Irmãos, angústia, tristeza, não escolhe rosto, não escolhe CPF. Nós podemos sentir isso em qualquer momento da nossa vida. O que nos diferencia daqueles que não creem em Deus, daqueles que não seguem a Deus, é a esperança. Porque nós passamos pela prova, passamos pela luta, dando glória a Deus, né? Assim que o louvor diz. Mas é isso que ele diz aqui. Ele começa no Salmo dizendo, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele afirma que ele invocou e Deus ouviu as orações dele. Que ele pediu a Deus, seja Davi, seja Ezequias, e que Deus ouviu, e que Deus sustentou, e por isso ele ama. Irmãos, independente das bênçãos,
O louvor é muito interessante, que ele fala que por mais que sejam infinitas suas bênçãos, eu irei contar. O fato é que tem muita bênção que a gente nem sabe que tem. Tem muito livramento que a gente nem sabe que tem. Quando nós assistimos o vídeo aqui, quando a gente tenta se colocar no lugar daquelas pessoas que estão acamadas, das pessoas que não têm igreja, das pessoas que não têm família, a gente começa a contar. Meu Deus, quantas bênçãos! Como Deus tem sido maravilhoso na minha vida! Quanta coisa Deus tem feito e nós não merecemos. Mas Deus nos dá pela graça, pela infinita graça dele. E é isso que o salmista diz. O quanto Deus esteve com ele. Então invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra a minha alma. Eu cheguei a pedir a Deus a cura. Mas a Carol disse para mim que acreditava em cura. Mas também acreditava que eu estava na mão do melhor médico do país. E Deus operou a bênção dele. Eu glorifico a Deus por aquilo que foi feito, porque se aquele médico teve competência para atuar, Deus estava naquilo ali. O pastor Fábio uma vez pregou aqui e falou sobre um silêncio. Eu não vou saber repetir a palavra que ele falou, mas no momento que você está sozinho, que você não tem ninguém. Eu vivi isso também, antes de entrar no centro cirúrgico, sozinha, aquela tristeza, essa angústia de alma, porque isso é tranquilo para Carol, mas para quem vai para lá não é. Ela acha lindo, ela manda vídeo, eu não gosto disso. Mas eu estava sozinha, com angústia de alma, questionando a Deus. Meu Deus, por que disso? Porque eu estou aqui. Naquele momento passou uma das moças lá da limpeza cantando um louvor. E naquele momento Deus falou comigo, você não está sozinha. Parece que você está sozinha. E aquilo confortou meu coração. E às vezes, irmãos, são pequenos detalhes que nós deixamos passar, porque nós não estamos atentos para ouvir a voz de Deus. E é isso que o salmista vem falando. O Senhor guarda os simples, estava abatida. Aqui é abatido, mas eu estou falando por mim. Mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Na hora da luta, irmãos, na hora da tristeza, essa é a nossa oração. Senhor, livra-me. Senhor, não permita que o meu coração angustiado impeça a operação do teu Espírito na minha vida. Não impeça que a tristeza, não impeça que as lutas me parem na caminhada. Porque as investidas contra as nossas vidas, irmãos, é para nós pararmos na caminhada. É para nós desanimarmos de estarmos na casa de Deus. É para nós desanimarmos do propósito, do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Mas a luta tem que nos fazer mais fortes. Porque quando você dá testemunho daquilo que você venceu, daquilo que você passou por cima, a outra pessoa vai ouvir e vai falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Se Deus operou na vida dele e ele venceu isso, eu também venço. E é isso que o salmista está dizendo para nós. Andarei perante a face do Senhor. Por isso falei, porque eu estive aflito. Então ele vem contando todas as tristezas dele, todas as situações de angústia, a dificuldade, sensação de morte. Sensação de morte. Só que Deus opera na vida dele, salmista. Deus dá grandes bênçãos, grandes vitórias. E, irmãos, independente dessa vitória, dessa bênção que você está pedindo, não chegar agora, glorifique pelo ar que você respira. Por quanto você venderia o seu pulmão? O meu pulmão não tem preço. E a gente viu bem isso quando nós passamos por esse período aí difícil de 2020. Nós vimos o quanto algo de graça estava faltando para pessoas riquíssimas. Teve gente com muito dinheiro que não sobreviveu porque não conseguia respirar aquilo que era de graça. E nós temos isso. Nós já acordamos glorificando a Deus porque estamos vivos. Amém. O fôlego de vida é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Estar aqui compreendendo que eu sou dependente, que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Irmãos, é a maior maravilha que pode acontecer na vida de alguém. É reconhecer esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque nós não temos condições de reconhecer se o Espírito Santo não vier sobre nós. Se ele não nos convencer, e nós fomos alcançados por esse Espírito Santo.
Ele olhou lá onde você estava. E Ele te pegou pela mão e Ele disse: Elaine, vem para cá. Eu tenho uma obra para você realizar. Eu tenho uma bênção sobre a tua vida. Foi isso que Ele fez com a Elaine, foi isso que Ele fez comigo, foi isso que Ele fez com você. E muitos abriram mão disso, mas nós estamos aqui perseverando, porque nós cremos nesse Deus que nós servimos. Então, irmãos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Essa tem sido a minha pergunta hoje o dia inteiro. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, que darei a Ti? Hoje foi um dia de um calor infernal. Eu cheguei em casa até trêmula, com medo de passar mal na rua. Não passei. Aí eu cheguei em casa glorificando: obrigada, meu Deus, que eu não caio no meio da rua. Cheguei em casa, agradeci a Deus porque eu tinha água fria para me refrescar. Agradeci a Deus porque tinha água gelada da geladeira para me refrescar. Agradeci a Deus porque eu tinha uma casa para chegar, para descansar. E são coisas que a gente não observa. E eu ainda perguntava ao Senhor: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Irmãos, a melhor maneira de nós reconhecermos os benefícios de Deus é nós entendermos que nós temos benefícios espirituais, materiais e emocionais. O tempo todo Deus provê sobre a nossa vida. Pensa em algo que você precisou em algum momento da tua vida. Não que você precisa agora, mas que você já precisou. Naquele momento da luta, naquele momento da dificuldade, você talvez não viu lá na frente. Mas quando a vitória chegou, você entendeu que o fato de você ter perseverado, Deus estendeu a mão e te alcançou. Nós temos benefícios espirituais como a salvação, a comunhão com Deus, a presença constante do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, nos direciona. Só tem isso aquele que serve a Deus, aquele que aceitou esse Jesus, que recebeu esse Jesus, aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. Os benefícios materiais, nós temos sido sustentados por Deus. Independente do governo, independente da crise, independente do que está acontecendo à nossa volta, nós temos sido preservados por Deus. E nós podemos declarar: nada tem nos faltado. A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia. Às vezes não tem o pudim, mas o pão não falta. Talvez aquilo que você quer, que é o extra, não tenha, mas aquilo que você precisa, Deus não tem deixado nos faltar nada. Em tudo Deus tem preservado as nossas vidas. E por isso nós rendemos ações de graças a Ele. Porque nós não merecemos, mas a graça dele nos alcançou. Como que nós podemos render ações de graça? Com adoração verdadeira. Irmãos, a adoração é o último nível. Você pode louvar, você pode glorificar, você pode render ações de graça, mas a adoração você só consegue se você tiver intimidade com Ele. Adoração você só consegue quando você reconhece quem você é e onde você chegou, porque Ele te colocou aonde você está hoje. Irmãos, o que seria de nós sem o Senhor Jesus ter nos alcançado? Eu não consigo imaginar onde eu estaria hoje se Jesus não tivesse me alcançado. Eu não sei se eu teria família se Jesus não tivesse me alcançado. Eu não sei se eu teria emprego se Jesus não tivesse me alcançado. Porque quando Ele nos alcança, Ele nos direciona, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento de espírito, Ele nos dá discernimento de espírito. E nós alcançamos a bênção dEle para as nossas vidas. Obediência à sua palavra. A palavra de Deus, ela tem as promessas que nós precisamos para esta vida. E quando nós lemos, quando nós alcançamos, quando nós obedecemos aquilo que Deus tem falado, quando nós cumprimos o princípio, nós alcançamos aquilo que Ele tem para nós. Serviço ao próximo, ofertas e ações de graça, tudo aquilo que nós trazemos no altar, é algo que Deus já nos deu. Se eu estou aqui agora pregando para os irmãos, Deus já me deu o que eu estou entregando para os irmãos. Quando a gente entrega o dízimo na casa do Senhor, a gente entrega algo que Deus já nos deu. Quando a gente canta um louvor para Deus, você está cantando aquilo que Ele já te deu. Porque se você tem fôlego de vida, foi Ele que te deu. Se você tem talentos, foi Ele quem te deu.
Se você tem saúde para estar aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, foi Ele que te deu. Então nós não temos nada para entregar. Tudo que nós entregamos foi Ele que nos deu. A atitude de um coração grato. Gratidão como estilo de vida. Irmãos, quando nós somos gratos a Deus, isso vai repercutir na nossa vida no dia a dia. Mas quando nós somos gratos a Deus e a luta se levanta, você não murmura. A gente vê vários episódios na Bíblia de pessoas assim. Ana, quando se coloca ali, diante ali do tabernáculo, e ora a Deus e pede a Deus, ela tinha tudo para ser uma mulher reclamona, uma mulher chata, e ficar murmurando diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a madre de Ana, porque tinha algo para ser operado na vida daquela mulher. E essa mesma Ana, que passava pelas ruas, as pessoas apontavam o dedo e chamavam de coitadinha, se tornou a mãe do único sacerdote, juiz e profeta da Bíblia. E depois que ela se rasga ali, que ela coloca o coração dela diante de Deus, que Deus ouve a oração dela e ela é abençoada, depois que Samuel sobe e alcança lá aquilo que Deus tem para a vida dele, ela passava na rua, com certeza ela não era mais chamada de coitadinha. Porque agora não passava Ana estéril, agora passava a Dona Ana, a mãe do sacerdote, juiz e profeta. Será que hoje você está passando e as pessoas estão apontando o dedo para você? Será que hoje alguém está dizendo algo de você que está te trazendo tristeza? Coloca diante de Deus, porque é Ele que muda as estações, é Ele que transforma o choro em alegria, é Ele que faz com que você durma triste e acorde feliz, é Ele que faz a sua vitória glorificar o nome dEle. Gratidão em meio aos desafios, testemunho público de gratidão, testemunhe aquilo que Deus tem feito na tua vida, é uma maneira de ação de graças, de render graças. Diga às pessoas aquilo que Deus tem feito na tua vida, para as pessoas entenderem que quando Deus está presente, você consegue vencer qualquer obstáculo. O nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Você pode achar que não dá mais, mas para Deus dá. Quando Ele quer, Ele põe a mão e Ele faz. Irmãos, nós temos visto aqui o quanto Deus operou na vida desse salmista. E eu vou perguntar para os irmãos, para nós refletirmos: o que você pode oferecer a Deus hoje como gratidão pelo que Ele fez, o que Ele tem feito e o que Ele fará? Porque a palavra de Deus tem promessas para as nossas vidas. O que você pode oferecer a Deus hoje? O que você tem para agradecer a Deus hoje? Mesmo que sejam infinitas, você consegue contar as bênçãos que Deus tem? Conta as bênçãos, conta quantas são. Pense sobre aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Glorifique a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. Glorifique a Deus até pelo que você não tem, porque o que você não tem faz de você o que você é. E se você está na posição que Deus quer que você esteja, o que você não tem também é resposta de oração. Glorifique a Deus, confie nele, coloque a sua vida diante dele, assuma esse compromisso de gratidão. Fale com ele: Senhor, olha a minha vida, a situação não está boa, mas eu creio no teu poder, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. E ele toma o cálice da salvação, invoca o nome do Senhor, paga os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aquilo que ele colocou diante de Deus, ele cumpre. Porque ele cumpre, porque ele é grato, porque Deus já operou na vida dele. Então ele entende aquilo que Deus tem para ele. No 16 diz assim: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Irmãos, sacrifícios de louvor são ações de graça. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós fizemos isso no louvor, nós vamos continuar fazendo isso, nós vamos ter outros momentos aqui,
nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, ser grato àquilo que Deus tem feito às nossas vidas. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Nos átrios da casa do Senhor, é glorificar a Deus também na casa do Senhor. Nós temos que ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão fora da casa de Deus, sim, mas nós precisamos dar graças a Ele por estar aqui. O louvor, irmãos, a adoração, ela move o céu, ela move o mundo espiritual. E às vezes nós chegamos na igreja e nós não sentimos aquilo tudo que a gente quer sentir, porque nós não estamos adorando, nós não estamos colocando as nossas vidas no altar de Deus. Irmãos, o 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Nós vamos encerrar aqui a parte da palavra, mas os irmãos ainda vão ter um tempo para se colocar aos pés do Senhor, para glorificar a Deus, para render graças a Deus, para fazer essa retrospectiva individual. Pense como começou o seu janeiro, pensa como esteve o seu maio, pensa como esteve o seu outubro, e as perspectivas que você tem daqui para frente, porque tudo que você conquistou de janeiro até aqui, tudo que Deus fez na tua vida de janeiro até aqui, está te dando esperanças para continuar aqui para frente. Nós vamos entrar em dezembro aí, a partir de semana que vem já é dezembro, e nós já vamos entrar com expectativas para 25, isso é bom, com planejamento para 25, é bom, com devocional novo para 25, isso é bom. Mas nós não podemos esquecer do que Deus tem feito em nós em 24, e glorificar a Ele, e render ações de graça a Ele, porque Deus tem cuidado e preservado as nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Estejam de pé.